Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz, meu amigo em Cristo. Tudo bom? Gratidão damos a Deus pela oportunidade de celebrarmos mais um dia de vida, mais um dia de ação de graças ao Senhor pela vida, né? E pelas boas coisas que nos têm acontecido e também pelos momentos de dificuldades em que Ele vamos dizer assim, em que Ele nos permite perceber ainda mais a Sua presença, a Sua ação em nossas vidas. Ontem, dia 28, celebramos os 80 anos da minha mãe Josefa e foi prazeroso, foi bom ver ali o esforço, o sacrifício, a reunião da família com suas dificuldades, mesmo que tem, que família tem bastante dificuldades às vezes de relacionamento, de entendimento, de envolvimento nas coisas, até mesmo de demonstração do amor. Mas foi bom, foi gratificante, foi um presente de Deus para a vida, para as nossas vidas de filhos e dos demais, das noras, dos netos, dos sobrinhos, de todo mundo ali, de todo mundo que esteve presente. Obrigado, Senhor. A nossa meditação de hoje está no livro de Juízes, capítulo 19, versículo como base, como referência, a gente vai ver o versículo 18, diz assim: o levita respondeu. Vamos pegar logo lá no versículo 17 e 18 para ficar mais compreensível. Versículo 17 diz: o velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde você vai? O levita respondeu: eu estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos aqui uma história, talvez uma das histórias, segundo as pessoas que leem a Bíblia, aqueles que se interessam pelos textos bíblicos, uma história muito, até certo ponto, macabra, né? Uma história muito forte, muito impactante, que tem também muito a ver com os dias de hoje que nós vivemos, sobre, às vezes, a maldade das pessoas. A maldade das pessoas. Nós temos muita violência, muito estupro, decapitações, agressões. Por exemplo, quando você olha aí no futebol, quando aqueles elementos agressivos, nocivos, que se chamam de torcedores, ou seja, que pegam o conceito de ser torcedor e transmitem e deturpam esse conceito, que são vândalos, são criminosos. A gente vê ali as batalhas nas ruas, pauladas, tiro, pedradas, chutes na cabeça, agressões mesmo muito. E você, quando a câmera se aproxima, que você vê o rosto daquelas pessoas, você vê certo prazer, muito prazer ali na prática, naquela prática pecaminosa, aquela prática maldosa mesmo. E aqui nós temos uma geração que vive um pouco disso. Então nós temos um levita que sai de alguma região, nós não sabemos bem quem é. Ele casa, ele se reúne com uma mulher que ela vem de Belém de Judá. Há um desentendimento familiar, mostrando que nas famílias a dificuldade de relacionamento, a dificuldade de entendimento de pais, elas sempre são muito visíveis, é uma pedra no sapato das famílias. E essa jovem, ela retorna então à casa de seu pai, em Belém de Judá. E o levita resolve ir até ela, vamos dizer assim, para tentar o processo de reconciliação. E esse processo de reconciliação certamente não se dá de acordo com os modos dos nossos tempos atuais. Nós estamos no ano de 2024, né? Hoje é dia 29 de setembro de 2024, então por aí você tira cultura, jeito, entendimento, perseverança, percepção, né?
o olhar crítico, o olhar sobre as situações são muito diversos, são muito diferentes do nosso. Então ele volta, ele é bem recebido pelo pai da moça, que dentro da cultura dele celebra a presença, e durante os 3 dias que lá está ele come, bebe e fica à vontade. Na hora de retornar, o pai da moça o convence novamente no mesmo processo, e ele fica o 4º dia. No 5º dia, que o pai da moça meio que, vamos dizer assim, impedindo ele de fazer a sua caminhada, talvez até por uma percepção de pai internamente, um incômodo, e tentando talvez fazer ou ele desistir de levar a sua filha, não sabemos, né? Porque o pai dele vai insistindo até que o levita não simplesmente pega lá o seu jumento, pega o seu cunhado e pega a sua mulher e se manda. E na caminhada eles chegam até a cidade de Jerusalém, aqui chamada como Jebusos, porque ela era habitada pelo povo de Jebusus. E o criado sugere com que eles hospedem ali, né? Já está ficando tarde, mas o levita em tese, muito sabiamente, procurando um abrigo correto, procurando algo familiar, procurando, vamos dizer, se sentir seguro, disse que não ficaria naquela região, porque aquela região não tinha israelita. Nós estamos falando de uma época em que Jerusalém ainda não havia sido conquistada pelos israelitas. Isso mostra, assim como na história de ontem, que diferentemente do que a gente pensa no livro de Juízes, que as histórias se dão pós-Josué, é uma história que se dá antes de Josué. A gente consegue, basicamente, ou é uma mistura de tempos, e a gente às vezes não consegue ter com clareza em que momento é. E então Jerusalém, ela não, ou durante o próprio tempo de Josué, para ser mais exato, aí a gente não consegue ter clareza 100%. Aí e as coisas vão se fazendo. Então, aí ele resolve avançar um pouco, vai até a cidade de Gibeá, que ali os gibeonitas, a tribo de Benjamim, né, comanda ali, está sobreposta essas terras, então ele vai e se sente seguro. Mas a primeira coisa que tem, às vezes, quando você sai e você pensa que está dentro da família, é você não ser bem acolhido, não ter hospitalidade, não ter a recepção daqueles que se dizem sua família. Acaba sendo diferente, e ele acaba ficando meio que abandonado naquela cidade. Agora, uma cidade que pode-se dizer uma cidade de pessoas que têm ligações com eles, agora do seu povo. Até que aparece um homem, um senhor, que o acolhe, leva para casa, faz todas as honras e hospitalidade. Mas nós vivemos já demonstrando, desde a hospitalidade não recebida, a gente já consegue perceber que há uma inclinação, há uma coisa diferente daquilo que ele esperava. Porque esse povo aqui, ou grande parte do povo, ou alguns homens desse povo já viviam de forma devassa, imoral, coisas semelhantes àquilo que se vivia lá em Sodoma e Gomorra. Tanto que quando ele se encontra, o levita e a sua concubina, na casa desse senhor, desse acolhedor, né, desse anfitrião, esses homens da cidade se direcionam até eles, pedem para que o levita seja colocado para fora, porque eles querem ter relação. Relação no sentido não de conversar, não de bater papo, não de entender o que é. Eles querem, na verdade, ter relações sexuais com aquele jovem. Eles querem prostituir, eles querem profanar o corpo do levita, praticando aquilo que a própria Bíblia chama de homossexualidade, práticas homossexuais, práticas contrárias a, vamos dizer assim, a santidade, ao caráter de Deus, que o próprio Deus diz que abominação é. E aí mostra-se agora também mais uma vez o caráter do que vai acontecer, porque aquele senhor que é acolhedor agora vai colocar a sua filha e colocar a própria concubina do israelita à disposição para que eles pudessem fazer o que fossem, utilizassem dela, brincassem, abusassem, violentassem ela, como se com o levita não pudesse, porque era um hóspede, ele tinha o dever, vamos dizer assim, a sua honra o impelia a protegê-lo, mas é como se ele não tivesse nenhuma obrigação com a hospitalidade com a concubina do levita, em especial com a sua filha.
para você ver como é a mente humana, como às vezes as suas culturas, como é que às vezes o modo de se estabelecer que vai completamente contra Deus. E como eles ficam naquele impasse, o levita, por sua vez, demonstrando talvez falta de afeto, falta de companheirismo, falta de amor, falta de respeito, ou seja, uma posição de um homem que deve cuidar da mulher e coloca a sua concubina à disposição daqueles homens que simplesmente massacram a jovem, estupram de toda forma, violentam ela, esbagaçam com ela, vamos dizer assim. E quando dá de manhã, ele, dentro da sua brutalidade, simplesmente olha para a mulher jogada no chão e diz: vamos, para querer se retirar daquela cidade e seguir viagem. No relato, a gente não vê qualquer sensibilidade do levita em relação àquela mulher. É como se ele tivesse ido pegar ela na casa do pai contra gosto, tentando preservar de alguma coisa a sua moral frente às pessoas, frente ao seu povo, frente àqueles do seu dia a dia, mas tivesse completamente desprezo pela mulher, coisas que milhares de mulheres sofrem no seu dia a dia. Dentro de casa, são filhas que são maltratadas por pais, são esposas que são judiadas, prejudicadas, humilhadas pelos seus maridos. Milhares de mulheres. Isso mostra um pouco do que é o caráter do homem, do que é o caráter do ser humano, principalmente do homem bruto, do homem irresponsável, do homem que não cuida da sua casa, não cuida da sua família, não cuida desse presente de Deus dado que foi a mulher para a gente. Então, aí o levita pega essa jovem, coloca, vamos dizer assim, já desmaiada, praticamente morta, né? Em cima do jumento e vai. E ao chegar na sua casa, ele simplesmente, vamos dizer assim, decapita, ele reparte o corpo daquela jovem concubina, sem qualquer, vamos dizer assim, a Bíblia não traz o relato de sentimento de piedade, mas simplesmente pelo seu sentimento de vingança, de desejar ser acolhido agora pelos seus outros irmãos de Israel. Ele divide o corpo dela em 12 pedaços e manda para os seus irmãos. E a partir desse momento vai começar a se estabelecer uma das grandes dificuldades dentro das famílias, dentro dos povos, que é a divisão, é a guerra entre famílias, a guerra entre pessoas que não se entendem mais, mesmo fazendo parte de um conjunto, mesmo devendo ser uma unidade para Deus ali, mas eles acabam se separando porque agora eles têm pensamentos diferentes. E aquele levita vai estimular os outros israelitas a combater a tribo de Benjamim. E agora a tribo de Benjamim, muito provavelmente aquela casa, sofrerá ações, sofrerá as consequências da sua irresponsabilidade, da sua idolatria, da sua maldade, da sua contaminação no meio daqueles povos ali, naquela região, né? Já que o texto bíblico não traz se esses homens eram simplesmente homens de Gibeão que viviam, que eram dali, ou era o próprio povo de Efraim já contaminado também ali, de Efraim não, o próprio povo de Benjamim já contaminado por aquelas práticas que assim o praticaram. E aí a gente vai estabelecer uma contenda muito significativa na vida daquelas tribos. E aí você também deve ser vigilante na tua vida em relação ao teu relacionamento com teus familiares, com os teus, vamos dizer assim, familiares de uma forma geral, né? Os outros clãs que constituem a unidade base da família maior que vocês têm, já que tu tem tua unidade familiar, que é a tua família, para que você possa protegê-los, mas para que você possa honrá-los e ter paz, para que uma guerra não se estabeleça como vai se estabelecer aqui. E aí, pobre vida, pobre, vamos dizer assim, resultado para todos nós, quando nos envolvemos nessa situação, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, na bênção de Deus divina. Hoje, domingo, né? Solzão bacana, o vento aqui tá. E a gente vai dando gratidão a Deus. Se Deus nos permitir, amanhã a gente continua um novo capítulo, uma nova visão sobre os aspectos. Mas cuidado com tua família, que Deus possa te cuidar, meu irmão.